Senhoras e senhores, agora sim, posso cumprimentar membros da mesa, vereadores, servidores, público presente, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, boa tarde a todos. Às 15h09, declaro aberta a presente audiência essa destinada à demonstração do projeto de lei de autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana, que estima a receita e fixa as despesas do município de Jacareí para o exercício de 2020. Conforme o edital número 16 do ano de 2019, publicado no Boletim Oficial do Município, de número 1282 do ano de 2019. Quero registrar aqui que essa audiência pública, ela é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa, que é composta por mim, vereador Arildo, presidente, a vereadora Lucimar Ponciano, nossa relatora, e o vereador Paulinho dos Condutores, que é membro desta comissão. Quero agradecer aqui a presença do nosso secretário, Celso Florencio, juntamente com a sua equipe, e também da presença dos vereadores Sônia Patas da Amizade, Valmir do Parque Meia Lua, Juarez Araújo, Abner de Madureira, Patrícia Giuliani, chegando aí, Paulinho do Esporte, já representado pela sua assessoria, juntamente com a doutora Márcia, também representado pela sua assessoria, e também o vereador Rodrigo Salomão. Quero agradecer a presença, então, de todos e passo já a palavra aqui ao nosso orador ilustre. Seja bem-vindo a essa casa, meu amigo. Obrigado, Arildo. Boa tarde, senhores vereadores, demais público que nos assiste pela TV Câmara de Jacareí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual. Ela é a terceira das 3 peças orçamentárias que, pela Constituição brasileira, tem que ser feita pelos municípios. A primeira é o Plano Plurianual, que dá as diretrizes, os programas pelo prazo de 4 anos, ou seja, de 2018 a 2021. E, na sequência, esse Plano Plurianual ele é desmembrado em 4 LDOs, que são as Leis de Diretrizes Orçamentárias, que são votadas no primeiro semestre, e na sequência, no segundo semestre, a gente tem a votação da LOA, que é onde a Lei Orçamentária Anual, que é onde a gente destrincha um pouco melhor os gastos, que é a peça orçamentária mais robusta do município, que vai reger o próximo exercício. A gente está vivendo um momento ainda de insegurança na área econômica, né? Então temos as receitas estão muito próximas ainda do ano vigente, então a gente não está com uma expectativa de aumento de receita de tesouro considerável para o próximo ano. A gente está aqui, pode passar os slides dessas receitas. Nas receitas de tesouro, destaque maior é para ISS, né, com uma recuperação um pouco melhor da economia, a gente chega aí à casa dos 76 milhões de ISS, e de IPTU a gente continua próximos dos 60 milhões, 59.200, uma vez que o prefeito novamente decidiu não dar o aumento no IPTU. Então, IPTU e ISS são as 2 principais receitas no que diz respeito à arrecadação municipal, e as transferências constitucionais, a gente tem destaque para o ICMS, IPVA e Fundo de Participação dos Municípios. O ICMS orçado na casa dos 320 milhões e o Fundo de Participação, 78 milhões de reais. Pode passar, por favor. E demais fontes de recurso, né? A gente está estimando aqui transferências de administração direta de 240 milhões, isso daqui é basicamente SAI, né? SAI e PMJ, que é administração indireta, então, que tem sua arrecadação própria, e transferências federais, 291 milhões, que basicamente vão para as áreas sociais, saúde, educação e assistência. É importante ressaltar que, dentro dessas transferências federais de educação, por exemplo, existe um percentual que é retido no município e que retorna. Então, por isso, esse valor de 290 milhões. E outro valor relevante aqui é os 120 milhões de operação de crédito, que pode vir a ser executado durante o próximo ano, uma vez que o contrato com o CAF foi assinado semana passada em Brasília.
Então, na sequência, a gente vai falar um pouquinho de secretarias por secretarias. Então, a gente está vinculando, basicamente, os recursos de Tesouro, né? Então, aqui, Secretaria de Saúde, a gente tem chega a 156 milhões de reais de recurso do Tesouro, né? Existem as transferências também, sendo que o destaque 61 milhões para manutenção de hospitais, subvenções de hospitais, ou seja, UPA e Santa Casa, né? E 5 milhões para manutenção do SAMU. Pode passar? Entre os projetos que estão previstos da Secretaria de Saúde, a gente tem 6 reformas de UBS, a entrega da UBS Central, que já começou, mas ela termina no próximo ano, reforma do Laboratório Central e a reforma da UPA do Parque Meia Lua. Pode passar. Secretaria de Educação, a gente chega a 80 milhões de investimento no próximo ano, com destaque para algumas obras, né, além das já executadas esse ano, construção da creche do Parque Meia Lua, a creche do Imperial, o término da EMEI do Santo Antônio da Boa Vista e investimento em informática educacional. Qual? Tá sim. A gente só não destacou aqui na apresentação para não, mas está contemplado sim. Tá. Assistência social, destaque para o Centro de Convivência do Idoso na região norte, também no Parque Meia Lua, ampliação dos trabalhos socioeducativos e o Família Segura, que é um programa começou esse ano, né? Então ele vai ganhando corpo ao longo do tempo, então a gente chega a 19 milhões e 400 de orçamento para a Secretaria de Assistência Social. Não. É aquela... A do Santo Antônio da Boa Vista, que a gente faz referência aqui, é aquela meio que estava parada a construção, aquele prédio grande lá no Santo Antônio da Boa Vista, que é EMEI-MF, é um prédio grande que houve problema com a licitação, a empresa abandonou, e agora a gente está conseguindo retomar a licitação para a gente dar continuidade à obra. Secretaria de Segurança, ela está com um orçamento um pouco menor, porque o investimento do COI é para esse ano, né? Então ela cai de 23.700 para 21.700, mas no ano anterior estava previsto a execução do COI, o COI já está sendo executado esse ano, mas ainda está previsto para o próximo ano a aquisição e manutenção de viaturas, munições, modernização da guarda e, sobretudo, né, agora, esse ano a gente teve a implantação, no próximo ano tem a manutenção e o custeio do COI. Fundação Prolar, a gente chega a 1.700.000 de investimento em habitação popular, com construção e reformas de casa, auxílio aluguel e regularização de áreas fundiárias. Pode passar. Esporte tem uma quedinha aqui saímos de 8 para 7 milhões, mas é que algumas das emendas impositivas, inclusive dessa casa, que foram destinadas ao esporte, incluía obras. Então, ela entra no restos a pagar e ela vai ser executada no começo do próximo ano, por conta do trâmite de licitação, de projeto. Então, muitas das emendas que foram realizadas, elas entram no resto a pagar. Por isso que essa queda na Secretaria de Esporte com relação ao ano anterior. Mas já está previsto também a implantação de novas academias ao ar livre, reforma de campo e subvenções às ligas e associações. Fundação Cultural, a gente chega a 5.500.000, né? Sai de 4.800, chega a 5.500 de orçamento, com destaque para o Carnaval, aniversário da cidade, festa do bolinho, da cerveja, recuperação do MAVE, Festival do Blues, dentre outras atividades da Fundação Cultural. Na infra, a gente também tem um pequeno percentual, a gente tem uma redução do orçamento, mas na casa de 1%, e a gente tem o início das obras, que é a continuação da Avelino, chegando até o Parque Meia Lua, a pavimentação, né, dos diversos bairros urbanos que ainda não tem
asfalto, então a gente finaliza 22 de abril, chega do Meia-Lua ao Lagoa Azul, faz Santo Antônio da Boa Vista, Bela Vista, então a gente fecha os bairros carentes que ainda não têm asfalto, Marquês, e construção de ciclovias, saneamento integrado do Turi, essa é aquela obra que está ali na Nilo Máximo, né? A gente está todo vapor com a obra, então ela deve terminar em abril, maio, por volta de abril, maio, a depender da chuva, que a chuva pode atrapalhar um pouquinho o fluxo da obra. A drenagem do Tanquinho, que é uma obra grande de drenagem do córrego do Tanquinho, para quem não sabe, é aquele córrego que passa ali na Diogo Fontes, atravessa a Lucas Nogueira Garcês, passa lá atrás do Emília e vai desaguar no Paraíba, ali na Castelo Branco. Esse córrego, a não drenagem dele é uma dos responsáveis pelas enchentes na região do Emília, Vila Ita, toda aquela região oeste da cidade. E também a terceira ponte. Mobilidade, a gente tem implantação e manutenção dos novos abrigos, a manutenção do COI, o projeto de acessibilidade, reforma de calçadas para tornar mais acessível, e ampliação e manutenção da sinalização do trânsito. O orçamento da mobilidade também sai de 12 e chega a 11.300. Meio ambiente, a gente está com 56 milhões de orçamento, basicamente para a educação ambiental, manutenção do fundo de limpeza, ou seja, é o fundo que suporta ambiental de limpeza pública, e resíduos sólidos, implantação do centro de acolhimento animal, que é diferente do da saúde. O da saúde está ligado à vigilância sanitária, esse já está ligado a animais que não têm problemas de zoonoses, e recuperação de áreas degradadas. Pode passar. Secretaria de Desenvolvimento chega a 3.300 milhões de orçamento, sobretudo com projetos voltados a ações de turismo e incubadoras de empresas. O SAI, 208 milhões, a ET do Igarapés, a Rede de Águas do Veranejal, Santana, Itapuã, Chácara Santa Maria, as redes coletoras do Veranejal e Irajá, conclusão da estação elevatória do Jacinto, que vai dar uma boa qualidade de vida para o pessoal que vive ali naquela região oeste também, finalização das obras de drenagem do São João e do Emília, essas obras que hoje o pessoal está sentindo um pouquinho o transtorno, mas vai assegurar que nos próximos anos essa região que sempre sofreu com enchente não sofra mais, e também o início da duplicação da ET Central para a gente, nos próximos anos, chegar a 100% de esgoto tratado. Aqui no mais é o eixo gestão, que são as secretarias meios, que não, apesar de não entregar atividades fins à população. Oi? Não, pode voltar. Secretaria de Governo, 9 milhões e meio, mas aqui está os 4 milhões e 700 das emendas impositivas que são destinadas às demais secretarias, ou seja, fica aqui no governo, mas a partir do momento que é destinada, ela já vai para a Secretaria Fim. Secretaria de Planejamento, 7.400, Câmara, 25.800, IPMJ, 122 milhões, pode passar. RH 15 milhões, Finanças 3 milhões e 300, Procuradoria 6.400, Gabinete do Prefeito 4.400. Esse é o projeto macro, só para a gente estar dentro dos limites tanto de pessoal, a gente está com 35% da receita corrente líquida, investindo o mínimo de saúde é 15%, a gente está investindo 24%, e educação 25%, a gente está investindo 26,6%. Então, termino aqui a minha fala e devolvo para vocês para o debate, para a gente... Essa é só uma explanação inicial sobre o projeto, daí devolvo para o debate, para questões. Bom, agradecendo a explanação, quero também registrar aqui a presença dos vereadores Paulinho do Esporte e vereador Luiz Flávio. Bom, está aberta então a sessão de perguntas, dúvidas. Celso e sua equipe está aí, a postos para respondê-las.
Vamos usar o microfone, tá, gente? Saudações a todos. Presidente da Comissão de Finanças, vereador Arildo, todos os vereadores, todos os servidores da Secretaria de Governo aqui presentes, da assessoria. Celso, eu gostaria que você fizesse uma pincelada de como terminou agora esse orçamento 2019, mesmo tendo a apresentação até o final do ano, para a gente poder entender essa queda que você falou, que a transferência maior para o orçamento público vem do IPTU e ISS. E nós sabemos que teve uma queda brusca da contribuição de IPTU e também de ISS, devido ao desemprego, crise econômica, mas mesmo assim, a gente percebe no orçamento 2020, porque é em cima de uma estimativa, não que é a real dentro do cofre público, que as secretarias com fins sociais, culturais, ainda não teve um aumento significante para a gente sentir a demanda hoje social do município de Jacareí. Com esse investimento do CAF vindo, e já direcionado a grandes obras, há alguma possibilidade de incremento, principalmente no esporte, na Fundação Cultural, para que a gente consiga atender a descentralização dessas ações sociais, que também cume com a ação educacional do município, com uma ocupação da ociosidade das crianças e jovens nas ruas? Tem essa previsão, tem essa questão a ser vista também? É possível isso? Sim, todo investimento que vem para a infraestrutura, ele deixa, via financiamento, ele deixa de ser executado com o Tesouro e abre margem para que esse dinheiro que fosse executado, essa obra que fosse executada com recursos do Tesouro, possa ser direcionado para outras obras, né, outras atividades, inclusive sociais. Só que a gente já está no momento onde que a gente já está com um orçamento muito estrangulado, muito apertado, né? A gente está num momento onde que a capacidade de investimento do município já tem caído bastante, sobretudo com as demandas sociais. A gente tem um gasto de saúde e educação muito maior do que era, né? Sobretudo porque, como você bem lembrou, com a crise, muitas pessoas migram da escola particular para a escola pública, né? Deixam de ter convênio e vão para o UPA, para a Santa Casa. O UPA cresceu, o número de atendimentos que está crescendo anualmente na casa de 30%. Né? Então, é um volume muito, muito grande, né? O UPA foi dimensionado para 8 mil atendimentos dia, 8 mil atendimentos mês, e chega a fazer 16 mil. Né? Então, a demanda social nesses tempos de crise, sobretudo saúde e educação, tem sido muito alta, e por isso o orçamento dessas duas secretarias tem tido um maior reforço. Mas também um ponto que você apontou, assistência e cultura, foram as secretarias que percentualmente mais cresceram do orçamento anterior para esse. Tanto assistência quanto cultura cresceram na casa de 5% a 8%. Num orçamento que basicamente as despesas estavam congeladas, você ter destaque para essas duas secretarias mostra que tem um enfoque maior no social. Então, na medida do possível, a gente está conseguindo está direcionando, sim, para a questão social, sobretudo porque a gente entende, né, que nesses momentos de crise, onde que as pessoas estão mais fragilizadas, onde as pessoas mais dependem do poder público. E o poder público que está perto das pessoas é a prefeitura, né, não é o governo do Estado, não é a União. Então, por isso que a gente destina, né, sobretudo para as secretarias Educação, Saúde, Assistência e Cultura também, um volume maior para os próximos anos. E falando em cultura, foi aberta a Lei de Incentivo à Cultura, que é um investimento das empresas nos projetos culturais do município. Tem mais de 21 anos que existe essa Lei de Incentivo à Cultura no município. E a gente percebe que vem diminuindo esse orçamento. Foi previsto um aumento nesse incentivo, visto que
Investimento, impostos que as empresas contribuem de uma certa forma para o município, mas viés projetos culturais. Houve previsão de aumento para 2020 ou não? Sim, a gente teve um aumento significativo nisso. Acho que o último ano foi 600 mil, esse ano a gente passou para a casa dos 800 mil. Então, que é quando as empresas podem destinar um volume do recurso que pagaria de imposto para a prefeitura para projetos culturais. Não tem esse valor de cabeça, mas a gente aumentou bastante. Saiu da casa dos 600 mil para em torno de 800 mil reais. Então, dá um volume considerável aí. Então, dá um alô para os artistas da cidade, que está aberta essa lei de incentivo, que é uma forma de você mostrar como trabalhador cultural esse investimento. Celso, eu quero já agradecer essas presenças de vocês aí e já quero, em nome do Parque Minha Lua, já mandar um abraço pelo povo do Parque Minha Lua lá, porque eu acho que a gente vai sorrir igual lá, porque eu não sou de dar risada não, mas aqui já dá vontade até dar uma risada aqui, porque o povo vai ficar muito satisfeito. Porque quando a gente vê aqui que está falando da Avilina, interligar o Parque Minha Lua, hoje Jacareí todo vai ficar sabendo que o Parque Minha Lua não existe entrada no bairro. A entrada de Dutra não é entrada de bairro, que é o Parque Minha Lua. Há 45 anos eu moro lá, e muitos prefeitos foram lá, prometeram de fazer a da Avilino, interligar da Avilino, e fazer a entrada do Parque Minha Lua, e até hoje não foi feito. Graças a Deus hoje, o Isaías Santana preocupou com o Parque Minha Lua e vai fazer a marginal da Dutra e também da Lagoa Azul, que eu moro há 45 anos, estou falando em nome do povo do Parque Minha Lua, e também a da Avilino, porque nós não temos condições de andar nem de bicicleta vindo para a cidade. Como é que vai fazer aquela pista de bicicleta na terra? Não existe, não tem condições de fazer. Então, com esse orçamento aqui, com essa que a gente vai se aprovar, que já está aqui, eu acredito que o Parque Minha Lua vai ser um bairro, não dos melhores da cidade de Jacareí, mas vai ser um bairro que vai ter entrada, pelo menos, no Parque Minha Lua. E também, que está aqui, quero que o povo, algum que estiver assistindo aí, a creche do Parque Minha Lua, que tanto precisa de creche do Parque Minha Lua, porque lá nós temos muita criança, entendeu, que vem para o centro da cidade, e essa creche vai ser ótima também para aquelas mães, para elas deixar as crianças na creche e ir para o trabalho, porque vai deixar onde essas crianças? Então, a gente fica muito satisfeito, e já vou agradecer já prefeitos, vereadores aqui, que votam favorável da população na nossa cidade. Se nós não tiver um conjunto de trabalho de prefeito e vereadores, nós não vamos conseguir construir uma cidade, a melhor cidade de Jacareí. Com essas palavras minhas, toda a cidade de Jacareí vai ficar agradecido, e nós estamos aqui para fazer uma melhor cidade do Vale do Paraíba. Quem fala nesse momento é o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Quero registrar aqui que hoje é dia 19/11/2019. Tem 2/19. 19/11/2019. Quem fala nesse momento é o vereador Valmir, e fico muito agradecido com essas que hoje eu já estou lendo aqui, e o povo do Parque Minha Lua pode ficar muito agradecido, que agora nós vamos ter entrada no nosso bairro. Obrigado, vocês aí. Só lembrando, Valmir, que você falou da creche, e a creche do Meia Lua, dada o tamanho da demanda, ela é uma creche dupla. Normalmente as plantas de creche ela tem um formato padrão, que é para 180, e ali a gente vai fazer duas de 180. Então a gente fala uma creche no Parque Minha Lua, mas na verdade são duas para atender a demanda do bairro, que é bastante grande. Celso, boa tarde, cumprimentar aqui os vereadores, as vereadoras, e acho um momento importante de a gente debater o orçamento da cidade, né? E isso de modo que a gente consiga fazer uma referência com as leis orçamentárias e LDO construídas nos anos anteriores. Vou fazer o contrário do Valmir aqui, eu vou indagar você, primeiro nesse aspecto de infraestrutura, depois eu vou para a área da saúde, mas a continuação da Avilino, o acesso da Nilo Máximo a Scavone,
a revitalização da Getúlio Vargas, a construção da terceira ponte, a Migrantes e também a da Avelina, que vai ligar ao Parque Meia Lua, já estavam nas leis anteriores. Estavam. Documentos aqui fornecidos, né? Então, são 2 anos aí em que já constavam essas obras na área de infraestrutura. O porquê de não realizá-las? Construímos um orçamento fictício ou o que ocorreu? Então, até devolvo a pergunta para você, porque a ponte ela está desde 2009, né? Ela está no orçamento desde 2009, que foi quando foi feito o projeto, que inclusive a gente está usando o projeto executivo que vocês deixaram para a gente elaborado lá em 2009. Então, até te pergunto, por que, né, desde 2009... Eu acho que o senhor está enganado, o valor da ponte não. O que tinha... o projeto. Então vamos explicar para as pessoas que nos assistem, porque senão o senhor devolve uma pergunta que não é verdadeira. O que constava nas leis anteriores era a elaboração do projeto. O que constou nas leis que vocês produziram é a construção. Basta você olhar os dados e vai perceber facilmente que o valor destinado a projeto é muito inferior que o valor de custo de uma ponte, né? Então a pergunta tem que ser respondida por você. Não, mas o valor de um projeto ele é alto para o gasto do município, e se você não vai fazer, não tem por que você fazer o projeto, certo? Não. Você só faz o projeto quando você realmente vai executar não, a obra. Há projetos que perpassam administrações. Sim. É o caso de uma obra de infraestrutura. Exato, desde a pergunta 2009. Mas a pergunta aqui, o que está em jogo é que nas LDOs anteriores constava o valor do projeto, não tinha valor de execução de obra. E o que estamos discutindo aqui hoje não é governo 2009, é governo, e não é nem governo, né? Que nós estamos falando aqui de lei orçamentária anual. Então eu quero partir do pressuposto que nós vamos analisar o orçamento de uma forma republicana. O que está constando na lei desde 2018, algumas obras aqui em 2019 e que vão ser colocadas em 2020, a pergunta é essa: o porquê não foi realizado? Porque a audiência pública ela tem um objeto, uma finalidade, né? Mas para não fugir da sua pergunta, eu respondo. 2009 para frente foram colocados projetos, inclusive aos projetos que vocês estão utilizando aí para execução. Exato. Então, esclarecendo a sua dúvida, você sabe que um projeto dessa grandeza precisa de licença na CETESB, precisa de desapropriações, né? E isso já começou a ser feito desde 2017. Então, os primeiros decretos de desapropriação foram feitos em 2017. A licença na CETESB tem sido feita durante esse ano, né? E não é uma coisa rápida, né? Você bem sabe que conhece os procedimentos que vão além do poder municipal. Então, essas obras, elas tiveram desembolsos ao longo dos anos, e a gente está próximo agora do início da execução. A gente já tem um contrato com uma empresa, tem um processo de licitação. O processo de licitação de uma obra desse tamanho, ele dura quase um ano, né, porque tem recursos das empresas, as empresas vão... É um projeto de altíssima complexidade. Os projetos eles foram feitos em técnica e preço, que deixa a licitação um pouco mais longa, mas assegura a qualidade, né, que a empresa que postule entrar na licitação, ela tem que demonstrar know-how suficiente, né, mostrar conhecimento suficiente para executar a obra, para que a gente não comece a obra e a empresa não consiga executá-la. Então, desde 2017, tem sido trabalhado nisso, né, onde, inclusive, houve a doação por parte do Estado, foram feitas, pagas as desapropriações. Hoje só existe uma desapropriação que não está finalizada, a revisão do projeto executivo, a licenciamento, porque a gente fala que vamos começar a obra, mas uma obra de intervenção no Rio Paraíba, que é um rio federal, né, então, que mexe com as bacias de abastecimento de água de estados, além de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a gente precisa de autorização da Agência Nacional de Águas, do IFAM. Por incrível que pareça, é necessária a autorização do Instituto de Patrimônio, né, para que, caso haja alguma escavação e encontre-se algum resíduo de povoamentos antigos, tem que ter alguém do IFAM ali. Então, essas obras, ela tem uma complexidade. É a complexidade, é isso? Essa justificativa. Tá. E a gente agora está próximo
de começar a... A justificativa se dá em torno da complexidade. Exato. Ok. Mas eu queria que você respondesse, então, que é uma obra que iniciou lá atrás, né? Saiu do centro, do coração da cidade, porque o objetivo era fazer a ligação até a rodovia Presidente Dutra. Então, são 1.200 metros de asfalto, né? Que liga a Davilino até próximo à Via Dutra. Relativamente, uma obra que não tem muita complexidade se nós estamos aqui tratando de projetos estruturais. E é uma ligação que as pessoas cobram muito. O porquê que não foi realizada? Porque a gente... Tanto vocês passaram isso, né, que vocês pararam ela ali no meio... Por questões... Vocês quem? Oi? Vocês quem? Ué, o governo que começou poderia ter terminado. Estou dizendo aqui que eu sou vereador e respondo pelo meu mandato, né? Então, acho que o senhor quer colocar uma carga que pertence à administração anterior. Não tem problema, eu consigo debater, mas eu estou questionando que é uma obra importante, né? E eu estou falando aqui do ponto de vista técnico. Muitas pessoas, quando foi colocada aqui em 2017, 2018, queriam que saísse, porque é uma obra simples e curta, né? A pergunta é só, por que não saiu? Não é uma obra tão simples assim, é uma obra cara, ela está licitada em 16 milhões de reais, e, como vocês mesmos sabem, o orçamento da prefeitura é limitado, a capacidade de investimentos está baixa, né? E entre executar a obra e a manutenção do UPA, por exemplo, só o UPA Central, que foi inaugurado em 2018, a manutenção dele é 22 milhões de reais. Então, são escolhas que dentro da capacidade de investimento você faz. Ou você executa a obra da Davilino, e por isso a importância de se buscar um financiamento de longo prazo, com taxas baixas, para a execução de infraestrutura, porque o gasto social ele é urgente e ele demanda a todo instante, né? Se o UPA não tivesse sido inaugurado em 2018, daria para ter construído essa e outras tantas obras. Com 22 milhões de reais, daria para ter executado essa obra facilmente. Mas a opção foi por manter um serviço de saúde para a população aberto. Certo. E uma outra pergunta, depois eu farei outros, vou dar também a oportunidade de outros vereadores debaterem. Mas com relação à saúde, em 2019 foi aplicado 154 milhões, vamos arredondar aqui para 119 mil reais. E para 2020 a previsão é de 156 milhões. E está aqui uma alta em números absolutos de 1,31. Mas quando você faz a correção da inflação, qual é o valor que a gente está deixando de crescer na saúde? Porque aqui nós estamos falando em termos absolutos e não, pelo que eu vi, que não está descontado a inflação do período. Não, provavelmente aí se mantém, mesmo porque a gente está falando de peças orçamentárias onde são estimativas, você mesmo bem sabe. O gasto que de fato é executado é diferente da estimativa do orçamento. E normalmente o orçamento da saúde ele é totalmente consumido, né, ao detrimento de outras secretarias que acaba executando menos. Saúde normalmente executa tudo que pode ser executado. Mas saúde teve um crescimento muito grande ao longo desses 3 anos, né, sobretudo com a inauguração de novos serviços, ela teve um aumento substancial do seu orçamento. Agora, é óbvio que você chega num momento onde você tem uma acomodação. Não dá para você crescer exponencialmente, mesmo porque o orçamento ele é único da prefeitura. Quando eu digo que o orçamento da saúde cresce, eu digo ele cresce em função da redução de qual outro orçamento. Porque para um orçamento crescer, outro tem que diminuir. Certo? Então, ao longo desses anos, o orçamento da saúde cresceu significativamente. E, no atual momento, a capacidade de investimento da prefeitura já está no seu máximo, então não tem para onde crescer mais o orçamento da saúde. Então, agora é manter os serviços que já estão funcionando. Celso, boa tarde. Boa tarde. Eu cheguei um pouquinho atrasado, hein? Eu queria entender, aqui no Eixo Social Esporte, em 2019, 8 milhões, e agora para 2020 está caindo para 6 milhões e 900. São 13% a menos. O porquê disso? Então, isso que tinha falado aqui,
que uma parte desse gasto vai entrar no resto a pagar das emendas impositivas de vocês. Muitos de vocês, vereadores, destinaram emendas impositivas ao esporte, que está em fase de projeto e licitação, e provavelmente será executado no próximo ano. Então, ele está no resto a pagar, então a gente não conseguiria comportar essas duas, tanto o aumento de orçamento, quanto o resto a pagar que vai ter dos investimentos que, inclusive, foram destinados por essa casa. Das emendas desse ano, de 2019, das emendas, provavelmente algumas sejam executadas no próximo ano. Eu gostaria de fazer uma contribuição, Celso. Todos têm ciência, né? Hoje eu estou aqui nessa semana como vereadora, mas não posso deixar de contribuir com o meu olhar do executivo, de ter participado, né, do orçamento e dessa formulação. Então, é importante quando até o Luiz Flávio comenta um pouquinho sobre os recursos, e a gente sempre quer realmente que a cidade cresça e quer executar os nossos planos, mas eu gostaria de deixar para vocês a ciência de que na Secretaria de Assistência Social, por conta desses investimentos e das escolhas, para que vocês tenham ciência, o governo federal repassou para nós, o último repasse foi em agosto de 2018. Então, o que acontece? O Tesouro teve que fazer uma contrapartida importante para que a gente não pudesse fechar os serviços. Então, às vezes a gente não compreende quais são as prioridades do que fica da questão de infra e dos serviços sociais, mas eu não podia passar nessa sessão sem deixar para vocês claro que quase que 70% dos recursos e desse déficit do governo federal, que não consegue executar na assistência, está sendo executado pela prefeitura. Então, às vezes, o prefeito precisa sinalizar esses orçamentos com o olhar para que a gente não feche os serviços. Eu transcorro bastante o estado de São Paulo, ainda como secretária de Assistência Social, e eu vejo muitos dos municípios do estado de São Paulo fechando os equipamentos porque não tem um prefeito que investe. Eles investem em infraestrutura, mas deixam a área social defasada, e isso não está acontecendo no município. Então, eu não poderia deixar claro para vocês a minha vivência desses 2 anos e 10 meses como secretária, com um orçamento muito justo. Ainda assim, quando eu iniciei a secretaria, o orçamento era 1,7, nós evoluímos para 2,8, estamos 2,9 de recurso. Então, isso mostra o olhar da prefeitura, do prefeito, no tocante à questão social, que foi levantada pela vereadora Lucimar, e tanto quanto a questão do orçamento de infra. Eu acho que, às vezes, o prefeito precisa optar, e a gente que vivencia isso na prática sabe a diferença que faz olhar para a questão da vulnerabilidade social. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu gostaria de fazer só 2 perguntas. Com relação às academias ao ar livre, eu tive a informação do que aquela quantia de verba que a gente apontou para a execução de cada academia, diz que a verba o orçamento não foi talvez bem planejado. Quem passou o valor para a gente, se não me engano, de 40 e poucos mil reais, e não vai ser o suficiente para implantar as academias. Nesse caso, como é que é feito? Se não deu, como vai ser o procedimento para o futuro? Então, no caso das academias, o 40 mil reais é o preço da aquisição da academia. Mas muitos terrenos, precisam, né, terraplanagem, precisa uma revitalização da área, precisa outras obras de infraestrutura, drenagem, que acabam, para a execução da academia, acaba ficando muito mais do que o dobro da aquisição da própria academia. Então, a Secretaria de Infraestrutura está terminando todos os orçamentos, daí a gente agora devolve para os vereadores, para daí numa discussão conjunta de como se quer acumular mais montante para o próximo ano para complementar a academia, ou se o vereador quer optar por uma outra. Então, a gente vai devolver nas próximas semanas, dar essa devolutiva para todos os vereadores, considerando que o orçamento que foi dado da aquisição ele é bem diferente do orçamento da academia em si. Eu também fiz um apontamento de uma pista de caminhada lá no Jardim Paraíso, e eu sei que, se for detalhar aqui, dá um calhamaço de folhas, mas você tem em mente que se vai ser implantado para o ano que vem? Sim, a pista de caminhada está, inclusive tem uma emenda impositiva desse ano. Sim, sim. Ela vai ser executada no próximo ano, mas ela vai ser executada ainda como emenda impositiva.
Obrigado. Ô Celso, eu gostaria que você desse uma explanação sobre a emenda impositiva, porque há um equívoco por conta de, muitas vezes, da população, que eles entendem que essa emenda impositiva, o vereador direciona para quem ele quer, como ele quer. Então, é bom a população entender que é um direcionamento na vista de cada vereador, de uma demanda que, devido até mesmo muitas vezes, que entra pela nossa porta, e é direcionado esse atendimento para ser executado aquela obra, aquela atividade ou aquele projeto, mas não é direcionado, não é administrado pela Câmara Municipal ou pelo gabinete vereador. Às vezes a gente escuta algumas coisas na internet, muitas vezes é por falta de uma instrução. Então, aproveitar esse momento que nós estamos falando de orçamento público, esse momento que nós estamos dando esclarecimento, estamos falando de verba positiva, muitas vezes a pessoa está ouvindo essa palavra agora. Então, eu gostaria que você explicasse isso e também respondesse se todas as emendas impositivas direcionadas para os projetos, para as entidades sociais, para cada vereador que foi direcionado, vai ser todas colocadas no resto a pagar ou não? No caso das entidades especiais mesmo, que teve um trabalho muito árduo por conta que as entidades teve que atender uma legislação de 2015 que começou a ser aplicada agora em 2017, na questão de atualização de estatuto, documentação, deu muito trabalho para nós, que direcionamos para várias entidades sociais, e ainda não recebeu. Tem previsão? Como que vai ficar nos casos de obras que vai ser executada pela prefeitura? Tudo bem ficar o resto a pagar, mas e no caso das entidades sociais, que é para investir numa obra ou num projeto, ou num atendimento ao seu público afim? Como que fica isso? Você pode dar um esclarecimento, por gentileza? Bom, só esclarecendo, as emendas impositivas, como o nome bem diz, ela é emenda ao projeto de lei do orçamento, né? Então, quem executa é o Poder Executivo, o vereador faz a emenda a esse projeto de lei que está em discussão, e, na sequência, o Poder Executivo, ele que se responsabiliza pela execução da emenda, seja ela uma transferência à entidade ou uma obra. No caso das entidades, a gente vai honrar com todas as emendas propostas por essa casa. A gente está fechando, né, as contas no final do ano, então o que puder ser pago esse ano será pago, se não, no mais tardar no primeiro trimestre do próximo ano, as emendas inscritas no resto a pagar serão pagas. Então, quanto a isso, a gente só está fechando agora, precisa fazer um fechamento de caixa no final do ano, para a gente ver o quanto que vai poder ser honrado esse ano e o quanto fica para o primeiro trimestre do próximo ano. A questão da documentação que você falou, Lucimar, é bom até lembrar que isso serve de respaldo para as próprias entidades, né? Porque hoje a gente tem órgãos de controle que fiscalizam esse tipo de repasse, e se a entidade não faz a documentação conforme a lei, que não é nenhuma lei municipal, uma lei federal, a entidade, inclusive, pode ter problema no futuro e ter que devolver esse dinheiro. Então, existe uma certa rigorosidade no processo de exigir documentações das entidades para ter uma segurança jurídica, tanto da prefeitura, que vai repassar o dinheiro, quanto da própria entidade, que se por um acaso um Tribunal de Contas, um MP, achar alguma irregularidade no processo, a entidade ter que vir a devolver o dinheiro. Então, por isso que existe uma comissão, existe um levantamento de toda a documentação exigida por lei, e daí isso acaba dando essa complexidade que você citou. Mas essa complexidade é para respaldar tanto a prefeitura, por um lado, quanto com a própria entidade do outro lado. Posso contribuir mais um pouquinho? Aproveitar o meu momento aqui para poder explanar algumas questões importantes. Quando a gente está falando também sobre as entidades, eu acho que é importante ficar de informação para todos os vereadores aqui também, que durante a minha permanência na secretaria, a gente, desde 2017, a gente conseguiu triplicar o orçamento das LPIs, que são os asilos da cidade. Então,
Foi previsto numa dotação orçamentária, foi executado, a gente conseguiu ampliar, triplicar realmente os recursos para os 3 asilos da cidade, e na LOA de 2020 já está previsto um aumento nas entidades assistenciais que cuidam da pessoa com deficiência. Então, nós já deixamos esse reajuste, independente da emenda impositiva, está contemplado no orçamento da Secretaria de Assistência Social para o ano de 2020, um aumento significativo para as outras entidades da pessoa com deficiência. Celso, fugindo um pouco aí do tema propriamente dito, que é uma explanação da lei, já que a gente entrou aqui em alguns pontos específicos, eu queria fazer uma cobrança e dar uma sugestão. A sugestão é com relação às academias. Me parece que eu vi algumas que foram implantadas, mas falta para a gente um feedback para o vereador de vocês à medida que isso acontece. Dá um exemplo. Quando vem uma emenda parlamentar, governo federal, vamos pegar especificamente o governo federal, vocês são comunicados e também o vereador, caso ele tenha algum tipo de contato com quem sugeriu a emenda. Então, a gente acompanha o processo. Mas, curiosamente, na cidade onde a gente está próximo vamos dizer, da execução, a gente não tem essa informação. Então, acredito eu que algumas das nossas emendas podem ter acontecido. Eu, particularmente, não me lembro assim de cabeça, mas deve ter acontecido alguma, mas eu não tenho esse conhecimento. Então, se fosse, talvez como sugestão, vocês fazer uma espécie de um demonstrativo, um relatório. Sim. Vereador, olha, das emendas suas, essa já foi atendida, tal. Por exemplo, parece que na Santa Casa a gente fez uma cotização. Alguns vereadores entraram com valores e me parece que foi atendido isso. Eu não tenho certeza. Eu vi alguém fazendo propaganda disso. Eu falei, mas eu também participei. Mas, no fundo, só quem fez a propaganda é que apareceu. Mas eu não tenho certeza. Então, como sugestão, fica para vocês passarem para a gente, eventualmente, quando isso acontecer. Olha, daquelas emendas que você sugeriu, essa estará sendo implantada mês que vem, ou já está sendo implantada, até para a gente fazer uma presença, né? Afinal de contas. Das academias, eu te asseguro que nenhuma foi feita ainda. Não foi feita mesmo, né? Não, porque vai sair um processo licitatório único. Ok. Então, mas isso a gente está devendo, sim. Até para as próximas semanas a gente vai chamar uma conversa com cada vereador para a gente pontuar até a situação, o status de cada emenda. Então, e nessa mesma esteira, na verdade é uma outra sugestão, né? Com relação às academias, o que eu percebo é que alguns locais, especificamente, você não consegue colocar todos os equipamentos de uma academia. Eu, pelo menos em São José, eu vi algumas que a gente chamaria de mini academias. Então, talvez fosse o caso, às vezes, é uma sugestão, não sei se é válida, né? Ao pessoal da Secretaria de Esporte fazer uma análise, de repente, você dá uma enxugada e entregar. Porque, no fundo, quem conhece as academias sabe que todas elas têm finalidades, porém, não necessariamente você precisa ter todo aquele equipamento. Então, de repente, consiga-se fazer aí uma espécie de umas parciais. Sugestão. Senhor presidente, desculpa. Se me permitir mais uma parte, pegando um gancho na sua fala, inclusive quando o Celso falou de devolver esse dinheiro, por que não então faz aí talvez uma redução da quantidade de aparelhos e fazer a execução, né? Porque se tem 12 aparelhos, por exemplo, por que não 10, sei lá, 8? E daí não faz, porque para nós é muito ruim ter essa devolução e a gente ter que procurar uma outra área de novo, novamente, e ficar tudo isso para mais para frente, uma vez que a promessa nossa como vereador foi que fosse executado ainda esse ano, né? E a gente sabe que não vai ser mais esse ano, é o ano que vem. Mas se devolve para nós, vai ficar mais difícil ainda a implantação dela. Com certeza vai mais para frente aí. Não seria um caso de avaliar com carinho? Sim. Não, só também fazendo uma meia-culpa, esse foi o primeiro ano de emendas impositivas, né? E é comum também dentro do governo federal as emendas impositivas do governo federal e estadual, que, né, os vereadores sabem muito bem que o deputado promete a emenda e a emenda chega 3, 4 anos depois, né? Então, é comum esse delay da execução das emendas, até por questões burocráticas internas dentro dos órgãos executores. Mas esse é o primeiro ano, a gente está acertando o fluxo. Para o próximo ano, espero que seja bem mais tranquilo essa questão de emendas. Senhor presidente, viu, Celso, eu fiz a conta aqui da questão da saúde.
o acumulado dos últimos 12 meses é de 3,35% da inflação, né? Então, com esse aumento que você pôs em números absolutos, chegou a 1,31%, descontado a inflação, então é 2% a menos, né, de investimento que em relação ao orçamento na saúde, descontada a inflação. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é um tema bastante recorrente também aqui nessa casa, que é com relação ao tratamento de esgoto. Então, a meta era 100%, universalizar o tratamento de esgoto. Foram feitas poucas, salvo engano, 2 estações de tratamento de esgoto, Imperial e Pedra Mar. Aqui tem a previsão de mais uma apenas, que é a de Igarapés. Quero que você me responda 2 perguntas. Primeiro, essas 2, que percentual eleva o tratamento de esgoto? E terceiro, ao seu modo de ver, quando é que você acha que a gente consegue universalizar, se a gente for ter esse montante de investimento aí nos próximos anos para tratamento de esgoto? Bom, o tratamento de esgoto a gente está na expectativa, né? Há algum tempo já, né, de recursos vinculados, que são recursos pesados do governo federal, que já está aprovado, mas ainda não repassado ao município. Então, assim que houver esse repasse, os projetos já existem, né? Então a gente teria a duplicação da ETA, né? Mas esse ponto que você citou, Luiz Flávio, Igarapés, Irajá, o Irajá, são estações mais longe, que estão fora da malha urbana adensada, né? Eles estão ali na margem da Dom Pedro e ali no fim da Lucas Nogueira Garcês. E toda essa região ela tem em torno de 20, 30 mil habitantes e não tem nada de tratamento de esgoto. Então, se você, tratando esse pessoal, tanto do Igarapés, que está ali na região da Dom Pedro, e quando fala em Igarapés, pega 1º de maio, 22 de abril e... Desculpa, Celso, 22 de abril tem tratamento de esgoto. Então, mas ali você faz uma malha onde você consegue pegar toda aquela região oeste, onde você tem mais ou menos 20 mil pessoas que não tem tratamento de esgoto. Então, você consegue, fora da região adensada, porque na região adensada você já tem a ET, né? Você tem a estação de tratamento central que fica ali na Malaquiácida. Então, essas regiões mais distantes que a gente precisa evoluir. Então, aí acho que a gente chega em torno da casa dos 80% no próximo ano e, a depender de recursos de financiamento do governo federal, a gente pode chegar a 90% ou 100% nos próximos 2 a 3 anos, já que são obras, como você mesmo sabe, de execução e processo de licenciamento um pouco mais demorado. Uhum. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Como nós não temos aqui um público, né? Então, só os técnicos que estão nos acompanhando ali. Seja bem-vindo, Turci. Cumprimento a todos aí também. Ninguém mais? Paulinho? Lucimar? Bom, a gente gostaria de agradecer, Celso, lembrando a todos que nos acompanham que essa apresentação, ela faz parte de uma lei, obviamente, para que se vote a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que aponta aqui, logicamente, de uma forma resumida, as ações que o governo terá no ano que vem. Já em outro momento foi apresentado aqui a forma que seriam as receitas, que aparecem números um pouco mais precisos, mas lembrando que isso então cumpre-se aqui uma parte da lei, né? Para que a gente vote nas próximas sessões a lei que virá aqui para nós, é necessário que ocorra essa audiência. Então, desde já, quero agradecer aí a sua presença. E às 16h02, dou por encerrada essa sessão e agradeço a presença de todos. Uma boa tarde.